Quando eu faço uma sessão de treino, eu rompo fibras de uma determinada magnitude. Na segunda sessão, a ruptura de fibras já é menor. Sabe como é que isso chama-se? Efeito protetor do exercício. Parece que quanto mais eu vou treinando, mais meu músculo vai ficando forte, mais vai ficando mais regenerado e é mais difícil lesionar. Mesmo mudando exercício, que é o que todo mundo acha que vai gerar mais dano. Então, por exemplo, quando eu olho os fenômenos que explicariam isso, eu tenho aspectos neurais, maior ativação de fibras, maior ativação de fibras lentas e sincronia de unidades motoras, ou seja, meu organismo ele vai selecionar as fibras que vão trabalhar lá, então elas vão sempre estar acostumadas com aquele tipo de estímulo e elas vão ficando mais resistentes à medida que você vai lesionando e regenerando, elas vão ficando mais fortes e quando forem submetidas a um estresse de novo vão se lesionar menos. Também porque vai ter aumento de tecido conectivo. Tecido conectivo muscular, você vai aumentar a quantidade de tecido conectivo, isso vai deixar a fibra mais forte. E existe uma teoria celular que explicaria o fato de quanto mais eu treino, menos dano eu vou ter, que é fortalecimento de membrana e principalmente adição longitudinal do sarcômero. Mas o que é isso aí, Cleiton? É assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O que seria a adição longitudinal do sarcômero? Tem um sarcômero, não tem? Se eu quiser hipertrofia, agora eu vou precisar que você... Se eu quiser ter hipertrofia, eu teria que adicionar sarcômeros o quê? Assim. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Ó. Tá. Isso faz a área de secção transversa aumentar. Só que quando eu tenho microlesão, o que acontece? Eu adiciono sarcômero um do lado do outro, nesse sentido, e não nesse sentido. Tá? Quando eu tenho lesão, por que eu adiciono nesse sentido? Para que toda vez que eu esticar o meu músculo, ele ser menos estressado. Então, quanto mais sarcômero eu tiver um do ladinho do outro, a hora que eu alongar com peso, vai funcionar como se eu tivesse... Como eu posso dar um exemplo? Imagina um elástico, vai. Você tem um elástico, você esticou tudo aqui, mas agora você aumentou o tamanho do elástico. Quando você esticar até aqui de novo, ele vai ser menos estressado. Então, quando eu tenho lesão na minha fibra muscular, principalmente nos estádios iniciais do treino, eu tenho aumento da síntese para aumentar sarcômero um do ladinho do outro. Tudo isso aí faz com que, ao longo do processo, eu tenha menos dano muscular. Então, veja só, quanto mais dano eu tenho, menos dano eu vou ter. Mesmo eu mexendo no treino e até no exercício, eu vou ter um dano muscular reduzido com o tempo. Ah, como a Juliana falou, mexe no treino, sente dor. Mas depois de 2 semanas vai embora. E o fato de eu ter uma diferença entre protocolos em termos de dano no começo e na síntese também, quando eu treino essas pessoas com o mesmo protocolo ao longo do tempo, no final a hipertrofia é igual. Tudo isso aí fez com que os pesquisadores falassem assim, peraí, esse dano ali ajuda ou atrapalha? Ele é bom ou não? Eu preciso ter dano ou não preciso ter dano? Mas em 2016, esse trabalho do nosso grupo veio quebrar um paradigma. Tá? O que a gente fez? Primeiro, aqui ó, a gente pegou na primeira semana e mediu os marcadores de dano muscular e síntese proteica aqui. Depois de 3 semanas, a gente mediu o marcador de síntese proteica e dano muscular aqui. Depois de 10 semanas também. Então, pegamos pessoas que não estavam acostumadas a treinar, ou seja, pelo menos treinavam há um bom tempo e ficaram pelo menos 6 meses sem treinar. Para quê? Para que a gente garantisse que a gente ia ter microlesões nelas. E a gente mediu essas microlesões num estado
pouco treinado, onde a gente esperava que as microlesões fossem muito altas, num estado moderadamente treinado e num estado mais treinado. O que a gente esperaria? Que, à medida que a pessoa fosse treinando, o dano muscular fosse reduzindo e a síntese proteica também. E que, enquanto a gente tivesse o dano muscular alto, a síntese proteica não estaria ajudando a hipertrofia, porque ela estaria se preocupando com regenerar o tecido. Então a gente foi medir nesses 3 tempos. Para isso foram feitas biópsias musculares aqui, aqui e aqui. Pré-24-48, pré-24-48 e pré-24-48 dessas sessões, na primeira, terceira e 10ª semana. Então, a hipertrofia muscular só aconteceu no fim. Com 3 semanas, nada de hipertrofia da fibra. Tá? Até aí tudo bem. Dano muscular só aconteceu no começo, na primeira sessão. Depois de 3 semanas, o dano muscular diminuiu, sendo quase insignificante após 10 semanas. Como a gente imaginava, dano muscular reduz, hipertrofia aumenta. Síntese proteica. Não é esse gráfico? Esse. Olha para a figura B. Síntese proteica maior no começo, porque o dano muscular estava alto. Redução depois de 3 semanas e 10 semanas. Então, olha que interessante. Enquanto o dano muscular estava alto, a síntese proteica estava alta. Depois ela caiu quando o dano foi embora, ou diminuiu. E aí, nós fizemos uma análise de correlação, ou seja, aquela síntese proteica da primeira sessão, onde o dano estava alto, ela correlacionou com a hipertrofia? Ah, Cleiton, mas você já falou pra gente, né, que a hipertrofia é o reflexo de picos de síntese proteica, picos frequentes de síntese proteica. Como não vai correlacionar? A gente foi fazer isso. Fizemos uma análise de correlação da síntese proteica da primeira semana, da terceira semana e da 10ª semana com a hipertrofia após o período. O que a gente viu? Não teve correlação significante quando a síntese proteica estava alta na primeira semana. Só teve correlação estatística entre a síntese proteica e a hipertrofia após 3 e 10 semanas. Mas como assim, Cleiton? A síntese diminuiu e ela se associou à hipertrofia? E quando ela estava alta, ela não se associou à hipertrofia? O que a gente acredita que a síntese proteica, enquanto ela está, eu tenho dano muscular, ela está maior. Mas ela está maior por quê? Porque eu preciso reparar o tecido danificado. Então, ela se eleva por conta das microlesões. Mas o papel dela nessa história não é hipertrofiar, é regenerar o tecido. Somente quando, ou seja, não é hipertrofia. Somente, e vários estudos mostraram que após a primeira sessão não existe correlação com a hipertrofia mesmo. O dano está alto. Parece que ela só se correlaciona com a hipertrofia quando ela diminui. Mas ela não diminui ao acaso, ela diminui porque o dano muscular é menor. Só que embora a síntese de proteína esteja mais atenuada, ela parece ser direcionada não mais para o reparo do tecido, mas para aumentar a área de secção transversa da fibra muscular, ou seja, a hipertrofia. Então, enquanto você tem microlesões, o objetivo é adicionar sarcômeros em série, ó. Um do ladinho do outro, para reparar o tecido, regenerar e você sofrer menos quando você for fazer o treino de novo. Quando o dano vai embora a síntese proteica ela seja atenuada, ela parece ser direcionada não mais para reparar, porque você não precisa reparar, mas para aumentar o tamanho do seu músculo. Olha, o músculo está perfeito, está intacto.
Está tendo estímulo contrátil, está ativando vias de síntese proteica. O que essas vias de síntese proteica vai fazer? Vai incorporar aminoácidos, vai incorporar proteínas, aumentando a área de secção transversa. Essa figura resume o que eu tentei explicar nesse estudo agora. Dá uma olhada nela. Então a gente tem, lá na primeira sessão de treino, aumento da síntese proteica, parte amarela, indo para o reparo do tecido. Parte verde, indo para a hipertrofia. Então notem que após a primeira sessão de treino, eu vou no dedo aqui porque senão vai, esse treco está meio me atrapalhando. Ó, na primeira sessão de treino, a hora que a síntese aumenta, boa parte dela é direcionada para o reparo do tecido. Uma parte pequena para a hipertrofia. Só que quando o dano muscular vai indo embora, por conta daquele fenômeno do efeito do exercício repetido, o que vai acontecendo com a síntese proteica? Ela vai caindo. Apesar dela ir caindo, a quantidade de tecido que eu tenho que reparar é menor. Por isso que a contribuição da síntese para o reparo do tecido vai sendo atenuada. Por outro lado, como eu não tenho mais nada para reparar, eu tenho aumentada a participação dessa síntese para a hipertrofia muscular de verdade, que no começo é pequenininha quando o dano está alto, e ela passa a ser maior à medida que o dano vai embora e a contribuição da síntese proteica é quase que exclusivamente orientada para a hipertrofia e não mais para o reparo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Enquanto eu tenho dano muscular, o que está acontecendo com os aminoácidos que eu estou ingerindo, com os nutrientes que eu estou ingerindo, está sendo direcionado para reparar o tecido. Depois que tudo tiver beleza, aquilo é direcionado para aumentar o tamanho do músculo. Então, a resposta é: você não precisa ter dor, você não precisa ter nada. Você precisa aumentar a síntese proteica. Eu arrisco a dizer até que se você fizer treinos em que frequentemente você está tendo dor tardia, você pode estar atrapalhando sua hipertrofia, porque você está direcionando a síntese para o reparo do tecido, não para aumentar o tamanho. Então, o treino bom é o treino que você cansa durante a realização dele, mas no outro dia você está zerado.